E aí? Boa noite. Belezinha? Belezinha. Topzera. Ai, Fiz tudo sextou, mano. correndo aqui, mas deu certo. É, Eu sextou. também. Eu acabei de sair da ducha, cara. E eu passei um cafezinho. Hoje eu tô com xícara nova. Olha que coisa feia. Arte Peraí, tu, moderna. tu esqueceu da cerveja de novo? Ah, eu não tô a fim de tomar Ah, cerveja hoje, não. que isso, cara? É o espírito da coisa, é o espírito do Não, programa. eu ainda vou voltar. Na verdade, eu tenho que voltar antes de começar os 30 dias, né, da série Monstro. É, é verdade. Muito bem, então. Meus amigos, boa noite. Eu sou Marcelo. Este é o Aldrin, do canal do Aldrin. Olá. E a gente está comentando as 12 regras do Jordan Peterson. Hoje é a nona, né? Glória a Deus, estamos acabando, Ela é a cara. Ó, mesma. não é Semana que mole? vem, se Deus quiser, hein? Já vai estar tudo pronto. Vai acabar. Domingo é nossa próxima, certo? Certíssimo. Aliás, cara, nada, eu ia falar de fazer amanhã, mas se você. Não, não, A amanhã gente não. conversa isso Amanhã não. depois. Tá bom. Tá bom. É. Não, depois a Chorão. gente fala, Vamos mas lá. eu acho que vai ser meio Depois a gente fala. chorão. Chorão. Regra 9. Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. Como havíamos conversado há pouco, você hoje traria mais dados, né? Então eu vou passar a palavra para você, porque semana passada fui eu. Perfeito. A regra é essa então, né? Presuma que a pessoa com quem está conversando possa saber algo que você não sabe. E isso me lembrou de uma experiência que eu tive uma vez. É, não foi a mesma experiência que eu tive, né? Mas eu tive a experiência vendo de fora. Eu estava descendo no Facebook, então, numa época em que estava em alta alguma discussão aí do mundo da política, da economia, não sei o quê. E aí eu não lembro qual era o assunto. Eu até tentei procurar esses dias, só que eu não consegui encontrar. Esses dias não, hoje mesmo. Tentei encontrar, mas não consegui. E aí, numa dessa, eu estava descendo no Facebook, e aí apareceu uma amiga minha que compartilhou a opinião dela sobre o assunto que estava ali na pauta. Aí, enfim, ela era uma imagem assim, algum meme, alguma coisa debochando da outra opinião, né, do outro lado da coisa, da discussão. E aí apareceu algumas pessoas nos comentários discordando, naturalmente. Mas, o que acontece? Eram várias pessoas diferentes discordando, algumas explicando os argumentos, mas teve um cara que colocou o seguinte ali. Ah, é, eu não acho que seja por aí. O cara escreveu uma linha, assim, um negócio bem simples, não explicando nada, só dizendo que ele discordava. Aí beleza, né? Ele falou na boa, ele não debochou. Não, só escreveu, assim, uma coisa bem simples, só mostrar que ele discordava. Não sei nem pra que ele fez isso, mas fez. E eu não vi nada demais. E aí, a menina, quando ela foi retrucar, quando ela foi responder o comentário, ela colocou, assim, ela parece que começou a expor toda a opinião do cara, sendo que, assim, ela não sabe. Né? O que ela fez foi basicamente, ele disse que discordava, aí ela começou, não, porque vocês falam isso daqui, por causa disso, isso aqui outro, e aí vocês dizem essa coisa tal, que não tem nada a ver por causa disso, disso, disso. Tipo, ela começou a construir a opinião do cara e começou a bater nela. Né? É aquela coisa do espantalho, de que ele até fala nesse capítulo. Só que foi um espantalho totalmente construído, tipo, do zero mesmo. Que normalmente o espantalho é alguma caricatura mal feita do que a outra pessoa disse. Porque a pessoa normalmente disse alguma coisa antes. Mas nesse Foi o caso, espantalho realmente. do espantalho. Não, esse foi espantalho do zero, assim. Foi tipo, não, eu acho isso aqui. Aí você acha isso por causa disso, 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 disso. Tipo, foi o Foi espantalho um espantalho completinho. maquina. Pô, foi o Megazord de espantalho. E aí, porra. Aí. Eu não lembro o que aconteceu depois, mas eu lembro que eu olhei aquilo e falei: caraca, cara. É, a garota, ela realmente acha que todo mundo que pensa o contrário do que ela estava colocando ali, pensa exatamente da mesma forma, porque ela recebeu aquela informação, sei lá, dos veículos de mídia que ela consome, dos grupos dos quais ela participa, não sei. A Mas bolha. fato é essa coisa da bolha. Fato é que ela supôs que o discurso daquele cara, a opinião daquele cara, estava fundamentada num argumento absolutamente previsível e que ela já conseguia prever. Né? E é exatamente isso que o Jordan Peterson está exortando a gente a não fazer. Né? Ele está falando para a gente supor que a pessoa sabe algo que a gente não sabe. Isso torna a conversa mais interessante e tal. Ele vai falar bastante disso ao longo do capítulo. Eu senti essa nona regra. Eu confesso que eu tentei me colocar como
alguém a ser criticado nesse aspecto. Eu acho que eu posso melhorar nesse ponto. Acho que eu posso ser um pouco mais paciente. Acho que todo mundo pode um pouco. Com certeza. Talvez eu fique um pouco na defensiva, porque na graduação eu vivi muita coisa agressiva, né? Contra, contra a posição conservadora e também contra a posição liberal libertária. Então eu sempre fiquei um pouco desconfiado. Talvez eu tenha que me livrar desse ranço e começar a ouvir mais, a ter mais paciência. Eu reconheço que dá pra melhorar, sim. Não sei se você também sente algo parecido. Sinto, sinto. Assim, eu sei que com o tempo eu melhorei muito isso, mas... Você é muito paciente, sabia? Eu ia até falar disso agora. Eu até já te falei que eu sou muito quieto com essas coisas, eu nunca fui de discutir muito nem nada. Só que, aquela coisa, isso por fora, né? Por dentro, às vezes a gente se sente meio impelido, tipo, ver aquele incômodo forte, né? E que aí alguns contém, alguns não contém. Né? Eu sinto bastante esse tipo de incômodo, mas eu acalmo, né? Eu tento colocar dentro de um cantinho ali que ele não extravase. E assim, ao longo sei lá, minha trajetória no ensino médio, por exemplo, eu lembro de eu ter, assim, eu só ouvia as coisas e ficava totalmente calado, né? A gente já falou disso aqui algumas outras vezes. E é, isso me lembrou muito, essa coisa dessa regra aqui, me lembrou muito aquilo do canal Brasileirinhos que você mostrou pra mim, do Não Tenhas Medo. Tem uma parte que eles falam, só que aí eles estão Fico falando até feliz. contra... Fico até Você sorrindo. viveu pra... Que bom. Que aí tem uma hora que eles falam, só que eles fazem um discurso mais direcionado para a esquerda, né? Que eles falam sobre... Ah, não, se você... tipo, eles estão testando se você fica com uma sensação de raiva por um motivo banal, alguma coisa assim. Eles vão lá e mostram a foto do Olavo de Carvalho, né? Pra ver se... Eles falam, se você se sentir incomodado agora é porque tipo, tem um problema, né? É o teste da amígdala, né? Isso, alguma coisa da amígdala. Eu lembrei bastante disso, porque realmente eu, assim, não me considero de esquerda nem nada assim, mas, tipo, eu também sinto um pouco isso, né? Quando a gente olha para uma outra posição, às vezes, tipo, porque é isso que a galera às vezes se coloca de um jeito que parece que pede uma agressividade de volta, sabe? Assim, eu nunca discuto essas coisas, nunca discuto nada, mas, sabe, às vezes a pessoa se coloca de um jeito que às vezes dá vontade de você, sabe, tipo, parece que você sente que precisa de alguém pra meio que colocar aquela pessoa no lugar, porque ela não sabe, tipo, se colocar de uma maneira humana, tá entendendo? Mas eu sinto na sua fala, nós dois concordamos com uma coisa. A gente já conversou isso no WhatsApp. Embora eu não sou de esquerda, realmente, eu não tenho problema nenhum em afirmar publicamente que eu sou um homem de direita. Mas eu não desconfio da inteligência do meu oponente, por exemplo. Né? Então, o próprio Mário Ferreira dos Santos, que é um conservador, escreveu que Marx em foi algum um sentido dos é grandes conservador, economistas. Em algum sentido. ele era anarquista, né? Conservador. O Mário Ferreira dos Santos ele tem algumas coisas que eu tenho um pé atrás ainda. Mas é o Mário Ferreira dos Santos, certo? Ele é uma grande mistura de um monte de coisa diferente, né? Sim, Isso é o bem que eu quero dizer é o interessante seguinte, até. por mais que nós não estejamos nesse espectro ideológico que tanto faz, por mim tanto faz, chame como quiser, né? Eu acho que eu me coloco... É engraçado, minha evolução é idiota, né? Porque, assim, neutro do ensino médio, eu acho que foi bom, eu fui feliz e não sabia. Aí, quando você começa a amadurecer, eu primeiro era esquerdista mesmo, assim, de defender o PT. Aí eu comecei a pagar impostos. Aí meio complicado isso e tal. Comecei a trabalhar, eu via que eu trabalhava mais que os outros e fazia mais por merecer, entendeu? Então eu pensei, bom, talvez isso não seja tão justo assim. Comecei a desconfiar do socialismo e eu conheci no YouTube, por incrível que pareça, o YouTube vai ser... Eu conheci a escola libertária, né, dos austríacos. Do pessoal almofadinha aí, né? Borboletinha. Almofadinha. Aí eu comecei a estudar esse pessoal. E Aí vai falando, eu vou acender a luz aqui porque eu acabei de ver que eu esqueci de acender outra luz. Você me escuta aí, né? Sim, eu acho que eu alcanço a luz te escutando. Entendi. Calma aí. E aí... Vai falando. E aí uma coisa que pesou muito na época da graduação, quando eu estava mudando e começando a me aceitar mais como liberal, libertário,
já flertando mais com a ideia e aceita, sabe quando você aceita, pô, eu sou isso aqui, ou pelo menos eu não sou o que eu era. Você começa a aceitar conscientemente, e aí um colega meu, eu já contei isso aqui, né, tentou fazer um congresso sobre Ludwig von Mises e quase sofreu agressão física na universidade. Depois de um tempo, uma moça se elegeu ao DCE, uma moça conservadora, e ela teve que trocar de curso não, mas de universidade, porque ela foi Caraca, de ameaçada. Assim. universidade? Ela trocou, ela foi para uma universidade privada. E ela saiu da universidade onde eu estudava, porque ficou insustentável. Eu não sei se a ameaça era séria, obviamente eu acho que não era. É estudante folgado, entendeu? Mas deve ser chato Ninguém tem você... coragem de matar ninguém, assim. Não sei qual foi a ameaça também. Eu tô falando matar, não que deve posso ser estar agradável exagerando, você mas... receber 3, 4 WhatsApps na calada da noite de gente te ameaçando, entendeu? Com certeza. Não é legal. Numa cidade média, não é legal. Enfim, e aí beleza. Eu me formei já com um pezinho na escola amarela, né? Na escola do Don't Tread on Me. Na escola amarela. Eu lembro muito da cor. É que a cor deles é amarela e preta, né? E aí eu fui estudando, aí eu comecei a conhecer os conservadores. Eu nunca tinha ouvido falar dos básicos, assim, Chesterton, Russell Kirk, o próprio Jordan Peterson. Nos Estados Unidos você tem o Ben Shapiro, tem o O Peterson Larry ficou Elder. famoso mais recentemente mesmo, né? Mas Na sua nessa época ele já estava... Eu já gostava muito do Miguel Reale, então assim, tudo combinou, tudo convergiu. E é engraçado, tem a ver com a nona regra, né? A trajetória tem a ver com isso. Eu fui ouvindo o outro lado também. Pode falar. Não, eu ia fazer um comentário porque esse movimento de mudar de opinião é muito importante, porque você realmente começa a Muito. aceitar que você pode estar errado, né? Eu É. nunca passei por movimentos tão radicais nesse sentido, né? Eu nunca mudei tanto de opinião, assim, de um polo pro outro, sabe? Sei lá, Às eu vezes nunca eu me acho que eu nem mudei considerei de um cara de opinião. esquerda forte, assim, sabe? Às vezes eu acho que eu fui muito infantil a ponto de ter sido contaminado pelo meio, entendeu? Assim, eu preciso agradar. Então eu preciso corresponder a uma expectativa do mainstream acadêmico, entendeu? Só que aí Com isso eu nunca me preocupei, não. fora da universidade um tempo, você toma um detox, digamos assim. E aí você enxerga mais a Não tem ninguém te realidade. cobrando, né? É. Mas é engraçado, no mestrado agora eu citei Dalrymple, Scruton. Esse povo não tem nem ideia de quem seja. É impressionante. Sabem quem é Tomás de Aquino porque é Tomás de Aquino. Mas É. eles não conhecem. E aí no começo é um pouco de preconceito e tal. O Eric Wagner é um deles, né? Poucas pessoas conhecem Eric Wagner ainda. A Universidade de Brasília organizou alguns livros do Wagner e houve um movimento Sério? de sabotagem. Tem uma edição da UNB bem legal do Eric Wagner. Eu não sei se é de várias sabia. obras ou... Aí você começa a ler esse pessoal e você pensa, pô, tem gente inteligente aqui, né? É muito interessante. Mas ao mesmo tempo, a vantagem que eu tenho de ter feito esse caminho todo é também a de conhecer o que hoje é, digamos assim, o lado opositor, né? Então eu li muito o pessoal da esquerda. Isso até é uma vantagem. Do ponto de vista retórico é uma vantagem para mim, porque é uma coisa meio do Sun Tzu, né? Conheça o seu inimigo, digamos assim. Não que seja, eu não gosto de usar o termo inimigo, mas deu para entender. Eu não Sim, acho sim. essa... Às vezes eu acho que a internet tá chata por isso, assim. As pessoas acham que por exemplo, alguns seguidores acham que eu não tenho amigos esquerdistas. É óbvio que eu tenho. Tenho um monte de amigos esquerdistas. Chegados, entendeu? Eu não vejo problema nisso. E alguns deles até falam, olha, eu não conhecia isso aí que você está falando para mim. Água mole Isso e que é pedra importante. dura, é isso que é importante. Eu até conversava com o meu psicólogo essa semana, ontem, a gente falou do Olavo, né? O problema do Olavo bom, eu considero o Olavo muito inteligente, mas ele é muito agressivo também. E às vezes você não vai convencer alguém com ad hominem, por exemplo, ou com agressão, enfim. Embora ele seja muito injustiçado, certo? Sim, É sim. uma via de mão dupla. Mas às vezes eu acho que... Eu vejo alguns vídeos dele dos anos 90, eu gosto muito mais daquele estilo. Né? Alguém dirá, é prudência e sofisticação. Mas é mais agradável. A universidade perdeu isso. O respeito mesmo.
Porque, no fim das contas, você está falando com um ser humano. É aquilo que é mais valioso, mesmo segundo a sua teologia. Então você Sim. não tem o direito de xingar, de menoscabar, de... Eu pelo menos penso assim. E quando eu vejo que a coisa está descambando para esse lado, eu já nem debato mais, eu vou embora. Não vale a pena mesmo não. Não Essa vale. coisa do Olavo, assim, a impressão que eu sempre tive é que realmente ali pelos anos 90 ele era muito mais calmo, muito mais tranquilo. E aí Uhum. parece que ninguém quis dar bola pra ele, aí ele ficou puto mesmo. Assim, eu de certa forma entendo, sabe? Não é tão. Só que quando eu falo da seletividade, desculpa te interromper, Não, relaxa. mas o peso que a galera dá para alguns vídeos dele falando, não é o mesmo peso que se dá para Marilena Chauí falando que odeia a classe média. Com raiva, você vê que é uma raiva pulsante, entendeu? É E aí o diferente da Lula ali na ironia. plateia batendo palma, assim, né? Exato. Ou o outro lá falando, olha, eu vou dar uma espingarda para vocês para matar o burguês, né? Como um sujeito falou em 2014, 15. Então, é o que o Coiso ali falou, o Gilmar Bernardo, é que tem um underline antes, mas ele falou bem, ele tacou foda-se, né? Alguém, É. eu vou citar um nome aqui, né? Um perfil que eu já tive muito mais vontade de ver, não tem mais tanto, é o Conde, cara. A O gente falou muito Conde, disso essa o semana. Conde entrou numa espiral, eu comentei lá no canal dele, ele entrou numa espiral de ficar falando de política. E ele fala assim, ele fala dos outros como se fosse uma fofoca, e de fato tem, a gente sabe que tem, mas eu acho Uhum. que às vezes ele caiu nesse jogo, Não, com certeza. perdeu. E ele é Concordo um homem, plenamente eu, contigo. eu acho, eu acho ele super inteligente, eu acho ele monstro, só que ele podia parar um pouco. Eu falo pra ele, Conde, volta a falar de coisa transcendente, vai, chega. Daqui a 3 anos isso aí não importa mais. Eu gostava muito dos vídeos dele de história de Portugal, de Espanha. Ele tem um Quando eu era conhecimento que é esquerdista um eu já pouco gostava diferente. dele. Sério? Ah, sério? Não, é porque tem a parte católica, né? Verdade. E de igreja ele entende muito. Não, o Conde tem muito conhecimento mesmo. Pode Voltando continuar. para o livro em si, né? Eu tenho 2 pontos a comentar aqui, mas eu vou passar a palavra para você. Eu fiz anotações assim, marquinhas de que eu queria falar alguma coisa. Eu decidi fazer isso hoje pela primeira vez, olha que legal. É, mas, tipo, da metade pro final, assim, nesse começo eu não sei se tem alguma coisa interessante. Ele vai falar aqui que essa coisa de você supor que a outra pessoa tem algo diferente que você não saiba pra falar é bom porque talvez isso te ajuda a corrigir algo de errado com você mesmo, né? Isso é difícil, cara. Mexe com o ego. Mexe com ego, mexe com um monte de coisa. É, Principalmente quando a é, gente é auto- realmente levado a colocar o outro como inimigo, etc. Tipo, é, assim, você se render, né, digamos assim. é. Até essa palavra já supõe uma inimizade, né? Mas você ceder um ponto já é você perder, né, no Você sentido ouvir, né? forte. Ouvir uma coisa que você detesta. Sim. Tem até uma entrevista do Peterson que é interessante que ele. É com o Peter? É, com ele mesmo. Que ele tá falando com a jornalista, né? Deve ser uma jornalista. E Deve ser a Cat aí. Newman. Não sei, mas ele fala alguma coisa e aí ela fala que ele deveria ser mais ideologicamente coerente. Alguma coisa assim. Eu não sei se a gente chegou a mencionar esse acontecimento aqui em algum outro dia, mas. Mas é interessante porque é exatamente isso que ele está falando aqui, né? Essa previsibilidade ideológica, essa coisa que, bem, todo mundo pensa Ah, igualzinho, e sei a qual mulher que é. virou na cara dele e falou: não, olha, você tinha de falar disso aqui com isso aqui, sabe? Você não pode É a pegar caixinha, outro né? caminho. Pois é, a mulher achou isso inconcebível, sabe? Parece que ela tinha de escrever a matéria dela ali e, assim, ela só conhece aquele tipo de narrativa que, sei lá, que ela aprendeu com o tempo, né, na bolha dela. E Sim. é exatamente isso que ele tá falando. Ele fala de Interessante. álcool. E aí você começa a enxergar o seu oponente não como alguém digno, né? Não como um ser humano pensante, mas como produto de um coletivão. Sim, é muita arrogância esse tipo de postura, né? Porque É você tá muita. literalmente falando, não, o cara ali é o alienado, né? É o maluco É. que, Só que eu que não sinto tem isso. solução. Eu sou mais vítima do que vitimizador disso. Como assim? Eu sofro mais disso do que reforço esse problema, como Ah, conservador.
Porque Calma aí. o ambiente universitário é Explica aí. assim, o ambiente... Não, eu quero dizer é o seguinte, o ambiente acadêmico, ele está menos disposto a me ouvir. Uhum. Porque o que eu tenho ainda é muito novo para academia normal hoje. Ou talvez muito antigo, né? Ou talvez antigo e se perdeu, né? É verdade. Agora, eu já ouvi muito e ouço todo santo dia o lado de lá. É. Então, eu tenho essa autocrítica comigo mesmo, mas eu também sou muito justo nesse aspecto. Eu tenho essa noção de que não é equilibrada essa balança. Não é, É. ainda não é. De alguma forma você tem um pouquinho de direito de ter esse desprezo, Eu sei vou dar lá. um fato recente. A sua nova estante. Constou um livro aí que desagradou o pessoalzinho, Sim, sim. do fulaninho, né? Então, e aí? Do fulaninho já mencionado anteriormente, É. realmente. Isso aí é Uma chato pra vez caralho. no ambiente de trabalho, alguém começou a debochar dele. E eles sabem que eu gosto de filosofia e até tiram dúvidas comigo, né? É engraçado. Aí, por exemplo, Marcelo, você estudou como? Eu falo, eu fiz o COF. Eu nunca esqueço desse dia. Sério? Você estuda com o cara? Vocês estão falando aí. Então talvez você Não, possa aprender um pouquinho. é verdade. Né? Mas eu sofro bastante dessa coisa de talvez virar e colocar o outro num. Tá, beleza, você, tipo, lá no fundo, né? Na hora talvez eu não tome muita consciência disso, mas aparece uma discussão e eu meio que já dou, tipo, eu já meio que me dou por, não por vencido em qualidade de argumentos, mas por vencido em quantidade, ou Você pelo quer ser menos feliz, em. você não quer ter razão. Essa é a frase. Não, eu não gostaria disso, entendeu? É porque naquele momento, né, no momento em que surge um determinado assunto, assim, eu poderia muito bem falar, mas eu opto por não falar porque eu sei que não vai adiantar com as outras pessoas. E eu não sei até que ponto isso é arrogância minha, porque de fato as pessoas não estão acostumadas a ouvir, ou pelo menos a considerar essas outras opiniões um pouquinho diferentes. E aí eu fico meio pensando, né? Até que ponto isso é arrogância minha, até que ponto a pessoa de fato se abriria para ouvir alguma coisa e até que ponto ela simplesmente vai cumprir com a minha expectativa de seguir o cronograma, sabe? Eu deixo em aberto, assim, na prática eu acabo deixando em aberto essa coisa de esperar o que o outro vai falar, porque, assim, né, tipo, esse exemplo da minha amiga que eu dei no começo da live, né? Ela saiu listando as posições que o cara supostamente tem, né? Eu não faço de jeito nenhum. Eu só, quando eu tô discutindo, quando eu tô numa conversa, eu só uso de base aquilo que outra pessoa já falou. Porque senão, assim, senão eu tô criando espantalho, num grau maior ou menor. Mas no fundo eu fico com essa impressão de que, não, essa pessoa aqui é mais um desses caras que foram, sei lá, É o que são diplominha. o diplominha, o cara que é um produto do Ministério da Educação e do sistema Parabéns. de Você tem um educação papel moderno. impresso. Sabe? É, você quer falar mais alguma coisa ou o King Pong tá... Não, fala aí alguma coisa, pô. Ah, não. Eu achei. Eu não quero interromper algum raciocínio. Não, o raciocínio já Posso acabou. falar Se for então? pra começar outro raciocínio, eu começo, mas fala tu aí. Não, beleza. É que às vezes eu tenho medo de interromper indevidamente. Mas Eu tava em silêncio, assim, não faz é. sentido você interromper, né? Aí tem uma passagem aqui que ele não só mostra o problema, mas ele também ele dá uma saída, né? Ó, aquela moça que compartilhou o nosso vídeo tá aqui, ó, Renata Libertas. E aí, Renata, tudo bom? Fala, Renata. Salve. Tomista. Mas ele mostra o problema, e eu senti a crítica e fiz uma autocrítica, mas ele também ele trabalha com uma solução, né? E aí ele cita uma obra bem interessante do Carl Rogers, página 256. Tu deu uma avançada aí, mas Dei, beleza. mas depois eu vou voltar a criticar Freud. Eu achei Não, interessante também. beleza, beleza. Não, eu queria falar daquela parada do Freud também. Tá. Inclusive eu vou mencionar algo do meu irmão, que é psicanalista, que ele Beleza, abandonou o manda divã. ver. Já já eu vou falar sobre isso. Tá com a voz. Com a palavra, né? Com a palavra. E a estratégia sugerida pelo Carl Rogers, e o Jordan faz muito isso, tá? Ele é muito bom nisso. Inclusive tem um canal chamado Carisma no Comando que mostra como que o Jordan lida bem com essas divergências assim.
A sugestão do Carl Rogers, quando você entrar no debate, é a seguinte, e isso é difícil de fazer. É fácil prescrever para alguém. Aliás, é uma delícia. Messi lá O perdido, pessoal tá falando perdido de até futebol, agora. não vamos dar atenção. Não vamos dar atenção, por favor. 8-2, cara. Chupa, Messi. Oh, Aliás, inclusive, chupa esse time do Barcelona. próxima vez que tu vier com a camisa do Botafogo, tu avisa, pô. Que eu tenho um monte aqui. Posso vir com a minha também. Fechado, combinado. O Thiaguinho é Vasco, né? Nem sei. O Aldrin manja muito de futebol. Mas, não, enfim, contando que não vamos- seja flamenguista, tá tudo relativamente É. bem. O que o Carl Rogers sugere, e o Jordan faz muito bem isso, e eu acho que é uma questão de treino também, de colocar em prática. Quando você se vê num debate, a sugestão dada pelo Carl Rogers é a seguinte: antes de você avançar, você propõe o seguinte: não, pera lá, deixa eu fazer um sumário dos seus argumentos. E você Acho verbaliza sensacional isso. Mas é difícil. Você tem que verbalizar. Então, imagine se discutindo com um comunista, vai. Eu tenho uma experiência dessa, eu posso contar É. depois. Se bem que com comunista eu tenho raiz, eu tenho paciência de sobra. Eu até tenho. Sim. Aprendo bastante com eles. Também. Gosto de. Tem um cara da. Tem um cara no YouTube que é muito engraçado. O Conde falou dele uma vez. Sai da Matrix? Não, Conexão é um. marxista. Não me lembro. É um cara, ele manja. Ele sabe muito de Rússia. E ele babava ovo, assim, pra União Soviética. É de ter quadro do Stalin no quarto, uma coisa assim, sabe? É, uma coisa meio doentia. Não, e ele não se referia a Stalin Nossa. como Stalin. Era Sir, não sei o quê, Ruxolovsky, Stalin. Eu vou te mandar esse vídeo. E aí esse sujeito foi pra Rússia. Vitória falou ali, ó, PCO ali. Cara, eu votaria no Engraçado que a PCO antes de votar em muita coisa. A gente falou do Só PCO digo essa isso. semana, eu falei que eu tenho muito mais respeito pelo PCO a outros partidos por aí. Muito, Aliás, muito. acho que eu prefiro o PCO a alguns liberais. Inclusive, o PCO Mas- tem um programa muito legal no YouTube, que eles ficam 24 horas no Caos Operária Com o TV. computador da Apple. Sim, isso é verdade. Isso Cara, realmente todo não é comunista piada, podia gente. ser Isso como não é eles. piada. Eu amo Não, esse mas tipo é muito de bom. comunista. Eles fazem umas críticas bem interessantes, assim. Recomenda aí, São- recomendação. É o Caos pessoal Operária raiz, TV. né? Não é Não, sim, sim. o partido pequeno burguês que eles criticam. Que é mais pernicioso, na minha opinião. Mas enfim, Não, vamos também acho, voltar. também acho. E aí, a sugestão, então, do Rogers é você verbalizar. Você tem que verbalizar. Então, vamos mudar. Não vamos falar de comunista, vamos falar de feminista. Então, você... Tá. Então, você acredita... A briga vai que- ser muito menor falando de... Não, é que aqui não vai ter, talvez. Talvez tenha algum comum aí. Tem alguns Enfim, comunas que seguem a continue. resenha. Mas os raízes, né? O pessoal do Sir, não sei o que, Stalin. E ele foi preso na Rússia, tá? Só pra constar, esse rapaz. Essa é a história. E aí o Conde fez um vídeo cascando o pau com ele. Deu até dó. Gente... Tá, aí você tem Rogers. que verbalizar. Você tem que falar, não, então você acredita que o mundo ocidental tem algo patriarcal e tóxico por tais e tais razões. Tararararararará. Você tem que listar e enumerar, você tem que verbalizar, você tem que colocar pra fora o que a pessoa pensa mesmo. O seu oponente vai falar, ele me entendeu. Quando você faz isso, você não está se rendendo à opinião contrária. Você está só fazendo, olha, eu entendi, você defende isso, isso e isso. Tá, então, se eu quero fazer um debate intelectualmente honesto, eu preciso entender o que o meu oponente tem para me oferecer e o que eu vou dar em contrapartida, né? Seria uma dialética escolástica, vamos colocar assim. Uhum. E é isso, eu gostei muito dessa saída, eu vou tentar praticar, vou colocar em prática. Sim. Uma vez isso aconteceu comigo, só que foi meio sem querer. Eu tava com algumas outras pessoas no ambiente, eu comecei a passar um pouco mal, tava me mexendo muito, tinha comido pra caramba. Aí eu fui pegar um ar, aí uma amiga minha saiu também e foi lá ficar um pouco comigo. E aí a gente ficou conversando, e foi na época de eleições de 2018. E aí, foi um pouco antes, a gente ficou conversando um pouco, né? E aí, enfim, a gente ficou conversando, aí entrou nesse assunto de política de uma maneira mais geral, né? Economia, e aí a gente entrou em questão de lei trabalhista e eu disse que lei trabalhista, ao meu ver, atrapalha mais do que ajuda.
né? Eu Tava numa mencionei a ideia... manifestação, né? Não, não, Deus me livre, Deus me livre. Aliás, eu concordo Nunca fui a contigo, nada tá? desse tipo e jamais irei. Aí eu mencionei salário mínimo, né? Eu falei que quando você coloca um salário mínimo, o que você está dizendo é que dali pra baixo você manda O todo mundo Rafael pra fala casa bem do disso, né? caramba. Do Ideias O Radicais. Ele Rafael manda fala bem muito nessa bem disso. parte. É. Ou O seja, do salário mínimo conhecimento pra baixo. economista dele é de um Pires, mas ele manja bem, É, ele manda bem em economia. de filosofia no geral é um pires, né? É um Pires, mas de economia ele é muito bom. É. Aí, Muito enfim, do bom. salário mínimo pra baixo você está excluindo todo mundo do mercado de trabalho. Essa é a lógica do salário mínimo, é por isso que isso é problemático. Aí eu mencionei isso, e aí eu falei que a abolição do salário mínimo, de alguma forma, traria um... Eu nunca dou esse tipo de opinião assim, eu tô dando a título de exemplo, mas, enfim, não falarei mais desse tipo de coisa. E aí a abolição do salário mínimo traria, de alguma forma, benefícios para os dois lados, né? Pro lado do trabalhador e pro lado do empregador. E aí ela virou e falou, tipo, pô, mas isso aí você tá falando do lado do empreendedor. Tipo, eu tinha acabado de mencionar que ia favorecer os dois lados, mas aí ela meio que repetiu o que ela achou que tinha entendido pra confirmar, só que foi um pouco essa projeção do que ela acha que é um pensamento não de esquerda. Sabe? Então ela falou, não, mas isso aí é o lado do empresário. Aí eu falei, não, isso aí é o lado do lado dos dois, isso aí favorece os dois. E ela ficou meio tipo ela deu uma coisinha assim pra trás, ela achou meio estranho. Aí eu comecei a explicar, não, porque daí pra baixo, tal, você acaba tirando as pessoas do mercado de trabalho, porque você diz que elas não podem trabalhar, e enfim. Aí eu tive essa experiência, eu achei muito interessante, porque mesmo eu tendo falado, ela não soube, tipo, ela, por falta de referências, provavelmente de pessoas que pensam diferente dela, parecido comigo, ela não conseguiu identificar que era daquilo que eu tava falando, sabe? Pra ela existe um pensamento, sei lá, que é um pensamento Único. de direita, e Sim. que aí é o lado Malvadão. dos empresários. É. Que é o lado dos empresários. Aí, sabe, eu lembrei muito dessa situação e é exatamente isso, né? Foi bom ela ter feito isso porque eu pude me esclarecer. É melhor do que se ela tivesse continuado argumentando, supondo que eu tivesse falado aquilo que ela entendeu. E é por isso que o que o Entendi. Rogers fala é interessante pra caramba. Eu acho que já aconteceu algo parecido comigo e até no meu meio. Uma vez num congresso eu falei, olha, eu acho que o Código de Defesa do Consumidor é um pouco agressivo. E todo mundo, ó. Mas aí eu falei numa boa, eu falei, olha, tem algumas coisas aqui que eu acho discutíveis. Se você pegar a narrativa dos manuais de direito do consumidor no Brasil, todas, absolutamente todas, são baseadas na dialética marxista e às vezes até às cegas. Mais ou menos assim. No princípio eram trevas, e aí surgiu uma sociedade de consumo, e aí... Não, até certo ponto... Pode rir, Aldrin. Essa é boa das trevas, né? No princípio eram trevas. Aí veio uma sociedade... Vou usar mais também. E aí é engraçado que eles citam uns gringos, assim, tipo, Konsumgesellschaft, em alemão. Como se fosse super chique, assim. Esse shaft eu sei que é de ciência, né? Tipo, coisa assim. Nesse caso é sociedade, seria sociedade de massa de consumo. Enfim, e aí isso criou uma díade, a dos fornecedores filhos da puta e a dos consumidores coitadinhos. E aí o direito teria que equiparar um pouquinho. Até certo ponto a narrativa está certa. Porque a gente ficou numa situação... Os produtos são tão... Falou do direito do consumidor, já vem o meme do Russomano, é muito bom. Celso Russomano tinha de ser preso, cara. Tá eu vou dar um exemplo. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Segundo o Código de Defesa do Consumidor, quando eu vendo curso no Resenha, eu sou fornecedor. Certo? Mas nesse caso, para você ver, né, quando a gente começa a pensar em concreto, a gente vê que, nesse caso, eu não sou nem empresário individual, eu sou um sujeito civil vendendo algo, ponto. Mas eu sou fornecedor, segundo o código. E o código, por lei, impõe o seguinte, olha, quem comprar o teu curso e não gostar, porque é uma compra na internet, pode devolvê-lo em 7 dias. Já aconteceu 2 ou 3 vezes de um sujeito comprar, baixar tudo que tinha e devolver. Aí eu pergunto, até que ponto esse código é justo? E até que ponto ele estimula a sociedade a produzir bens? Tu consegue ver quem baixou mesmo? Consigo. E é porque assim, você só recebe o dinheiro depois que consolida, né? Aí assim, teve uma pessoa que veio falar comigo e eu vi que ela não baixou, ela foi bem honesta. Ela realmente agiu de boa fé.
Eu vou fazer o quê? Vou processar? Vou ficar quieto, né? Ah, tá bom, vi que você agiu de má fé. Mas eu sei o nome das pessoas. Então, eu dei esse exemplo nesse congresso e as pessoas, né, mas eu falei numa boa. Eu não acho que. É porque quando as pessoas pensam em grandes empreendedores, eles pensam na Havan, eles pensam no McDonald's. E o mundo não é só Havan e McDonald's, o mundo é a padaria da É, esquina. Né? Então, o Brasil hoje, no aspecto econômico, eu acho que os libertários têm razão nisso, quando eles ficam putos. Para quem quiser, eu sempre falo disso. Tem um curso de direito tributário no canal, que é o maior material do canal. Foi o que eu mais aprofundei. Tem 400 folhas. no YouTube E lá, isso. tá no YouTube e o PDF tem 400 folhas. Eu acho que é o material que eu mais Porra, tive caramba. prazer de fazer, assim. E ali eu mostro os problemas. Cara, é muito injusto. É muito injusto. O empreendedor, ele é visto, além de ele ser mal visto, eu não entendo isso. O Estado coloca um fardo nele que é impagável. Então, ele tem que pagar imposto de renda de pessoa jurídica, ele tem que pagar contribuição social sobre o lucro líquido, ICMS, IOF, cara, é tanto imposto, já falei da CSLL, COSIP, PIS, PASEP, Previdência, Direito Trabalhista, Direito Você não sabia da Consumidor. existência de 90% dessas Cara, siglas que você sabe acabou qual de é mencionar. o que eu vou falar aqui é muito simbológico. Sabe qual é a única lei de proteção a empresário no Brasil? Não, A única não de sei. proteção? Falência e recuperação judicial. Ou seja, é só pensar na morte dele. Ninguém pensa no coitado do empreendedor que tem a coragem de abrir uma loja e de contratar gente de fazer essa porra girar. O Brasil é assim. A gente já falou algumas vezes daquela coisa do botãozinho de coisas boas que você aperta várias vezes. Pra galera, a lei trabalhista é um pouco isso, né? Ah, cara, total. Cara, eu vou falar uma coisa aqui. Eu sou formado em Direito. Eu tenho, desde o primeiro ano da graduação, Ele eu tem tenho diploma, galera. Ele tem eu tenho diploma. diploma. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, vou mudar. Não, eu Não, pô. atuo, eu estou, Pô, não, eu estou no coloca aí, mundo. pô. Peraí, eu estou no mundo forense e eu vivo isso todo santo dia. Eu vou falar uma coisa aqui. Eu não sei contratar uma pessoa. Eu não gosto de direito trabalhista. A Andressa deve estar aqui, ela vai rir, que ela é trabalhista. Eu não sei contratar uma pessoa. É muita burocracia. É uma coisa assim, é absurdamente difícil. E eu não tenho coragem de contratar uma pessoa. Eu posso até aprender, mas eu não sou estimulado a tanto. Primeiro que eu não vou pagar um salário mínimo, por exemplo, que hoje está 1.000 conto, para alguém cuidar do meu canal. Mas eu pagaria 300, por exemplo, entendeu? Então talvez essa lei aí do salário mínimo, só para dar esse exemplo, talvez eu esteja deixando de ajudar uma pessoa que poderia trabalhar de exatamente. casa. Enfim. Quer um Exatamente. exemplo de quando aconteceu isso? A PEC das domésticas. Fizeram, todo mundo aplaudiu, olha que coisa linda. Hoje não tem mais empregada doméstica. Porque não vale a Exato. pena. E eles comemoram isso, porque tem que acabar com isso mesmo. Você Tá. acaba criando uma elite que ganha o salário mínimo e a galera que ganharia dali pra baixo, tchau, você ganha zero. As empregadas que eu conhecia e que trabalharam aqui em casa, com carteira assinada, tiveram que trabalhar no frigorífico. Resultado, Eita. provavelmente ficaram com alguma alguma lesão de repetição. Uhum. Então, que proteção é essa, né? E por que ser empregada é uma coisa ruim? Eu nunca entendi isso. Ela podia tomar um cafezinho no final de tarde? Não, ela está lá no posto de gasolina agora, respirando um gás horrível, tendo um patrão às vezes insuportável. Enfim, né, fica a reflexão. Falamos muito disso. Peraí, como é que é o Pondé? Deixa eu pegar o meu charuto aqui. Olha, o que eu acho do Gilmar Bernardo? Olha, O que eu acho muitos das leis trabalhistas. inteligentinhos, viu? Olha, eu acho que o seguinte, foi uma conquista muito importante dos trabalhadores. Importante, mas assim, pagar que é bom ninguém quer. Então é tudo frufru. Frufru. Ai, fala um pouco aí, Aldrin, falei muito. Vamos pra parte do Freud, então. O que eu acho de psicanalista? Olha, Aqui acho depois esse povo ele... um bando de mimadinho.
mais no finalzinho, logo depois disso que a gente acabou de comentar agora, ele vai citar alguns tipos de discussão que são ruins. Eu acho que é muito legal a gente mencionar isso, mas eu não sei Vai. se você prefere mencionar isso agora ou se a gente volta pro Freud e vai Você nisso que sabe, a depois. gente volta. Foda-se, a gente manda nessa porra aqui. É verdade. Não, os patrocinadores mandam. Não, os A gente finge sponsors. que tem. Aliás, eu quero cair fora do Apoia-se. Deus me livre. Vai que eles me caneteiam aí. Tô fora. Já derrubaram o canal Brasileirinhos? Verdade. Bem, ele vai começar mencionando aqui, ele vai falar de alguns tipos de discussões não muito. Em que a pessoa não segue esse conselho que ele está colocando aqui na regra de número 9. Né? Então, no geral. É engraçado essa parte. Foi mal Ele te coloca interromper de novo. vários exemplos bem interessantes. Que achei que você. Não foi bem uma interrupção. Eu que parei de falar porque achei que você. Achei que você ia interromper, mas você não interrompeu. Enfim. Ele fala aqui do primeiro exemplo, né? Quando uma pessoa começa a contar uma história sobre um acontecimento interessante, recente ou muito passado, que envolveu algo bom, ruim ou surpreendente bastante para valer a pena ser ouvido. Ou seja, algo realmente bem interessante. A outra, agora preocupada com seu potencial status baixo como indivíduo menos interessante, imediatamente pensa em algo melhor, pior ou mais surpreendente para nos contar. Então fica aquela disputa de quem conta a coisa mais interessante, né? Acho que todo mundo já viu isso acontecer. Se bem que eu acho que isso não é tão comum assim. Acho que não. É. Não lembro de nenhum Talvez não exemplo seja agora, tão frequente quanto o xingamento, né? Não, pô. Ele vai até mencionar a discussão política aqui depois e, porra, é 1000 vezes mais frequente. Ele vai falar aqui depois que outra forma muito parecida de conversa é quando cada um está aproveitando o tempo usado por quem tem a palavra para imaginar o que dirá em seguida. O que frequentemente será algo fora do assunto, pois a pessoa que está ansiosa, esperando para falar, não estava ouvindo. Isso, assim, eu acho que várias coisas que ele fala nessa parte aqui podem ser associadas a essas discussões sobre política. Mas essa é muito verdade, porque você precisa dar a resposta imediata, porque você está combatendo. Tu não pode esperar, porque se você esperar, você não tem argumento. Se você parar para pensar, você não tem argumento. Então você precisa dar a resposta rápido. Então você usa o tempo que o outro está falando para poder pensar na sua resposta. E aí isso obviamente não dá certo. Eu achei muito legal isso que ele escreveu, porque não vai ter nada a ver, porque você, em vez de prestar atenção, você estava pensando na sua resposta, né? Para uma coisa que você nem sabe o que vai ser direito. O Olavo ele fala uma coisa, né? O brasileiro ele tem tesão por ter opinião de tudo. É impressionante. E agora, nessa ondinha de democracia, todo mundo tem que opinar de tudo, embora não entenda porra nenhuma do assunto. Esse é o mal da democracia, né? É uma democracia, é uma ditadura de número. Ei, democracia. Deixa de ouvir o mais expert para ouvir um número. Democracia eu acho que é o maior dos botões de coisas boas na cabeça da pessoa, né? Liberdade, eu acho que mais democracia. do que tudo isso que a gente falou até agora, assim. A gente já mencionou liberdade, mencionou agora há pouco leis trabalhistas, mas acho que a democracia... Social. E teu som ficou diferente, mas tá tranquilo. Pronto, deixa eu desligar. Beleza. Tinha ficado com um pouco de eco, mas já parou. Bem, depois ele vai falar de outra aqui. Arte também, né? Arte, eu sou artista. A Renata falou ali, ó, Tocqueville fala muito disso, fala mesmo. Eu nunca li Tocqueville, tenho muita vontade de ver. Cara, Tocqueville é muito da bom. Democracia da América, né? Ele também fala da Revolução. Muito bom, cara. Ele vai comentar ainda sobre esse tipo de visão aqui. Vou comentar as coisas que eu sublinhei. O objetivo é obter apoio para uma visão de mundo abrangente, unitária e super simplificada. Assim, a finalidade da conversa é defender a ideia de que não pensar é o caminho certo. E ele fala aqui que, na verdade, o que você está fazendo é uma propaganda da sua ideia. Você já tem a sua ideia, a pessoa já tem a ideia dela, e o que você está fazendo é tentando tornar a sua ideia mais convincente racionalmente. E não seguir o caminho natural da razão até chegar numa ideia. Isso é interessante também. E nessa concepção, assim, a razão é quase que um atributo... Quase não, a razão acaba sendo um atributo acidental do discurso. Porque poderia ser outros métodos, porque você quer fazer a sua ideia prevalecer. A razão foi o que naquele momento você escolheu. Então você pode acabar cometendo várias falácias e vários meios indevidos de persuasão aí no meio. Inclusive apelar para violência. Sim. Por falar em falácia, tem um carinha aí que vai fazer um vídeo, não vai? Com certeza, já segunda-feira tá no ar. Vocês estão na frente da mesma estante? Não, não estamos.
Mas nós dois temos uma suma É. teológica da Eclésia. Não vira muito pro lado não, senão eu vou aparecer, cara. Traz de volta. Peraí, Alden. Sai pra lá, seu vagabundo. Dá pra fazer uma montagem com isso depois, mas enfim. Da. What else, Alden? Cara, já foi Pensando aqui. 50 minutos. 50 Vamos ver minutos pra já. pergunta? Vamos pro Freud. Vamos, a crítica que ele faz à psicanálise, o que você achou? Peraí, deixa eu voltar aqui. Eu não entendo disso e o que me pareceu foi mais uma crítica a algumas posturas de alguns psicanalistas do que propriamente uma crítica à psicanálise. E aí, Que nesse tem a ver sentido, com eu posso. ideologia. Sim, isso. Eu até marquei aqui, isso aqui eu marco pra ajudar a achar e não acho. Eu Mas- marquei e eu vou te ajudar. Página. Caralho, aqui. Página 249, 250, 248 Isso. também. Sobre Perfeito. o abuso sexual. Ele vai falar aqui que é daquilo que a gente falou recentemente sobre. Só que a gente usou a questão do feminismo, daquela dialética entre machismo e não machismo, talvez. Né, que aí Mais você um, menos assume isso como algo, como algo essencial da realidade, e aí você informa a todo o passado histórico dentro desses conceitos. Ele vai falar aqui e é muito parecido com o que ele fala sobre o que alguns psicanalistas freudianos que querem provar essa teoria fazem com o passado das próprias pessoas. Quer dizer, o cara ele quer provar que você sofreu um abuso quando era pequeno e que é por isso que você é um adulto transtornado, né? Eu não sei se transtornado é a palavra certa, mas tem... Mas será que essa crítica dele é justa ou verdadeira? Olha, então, eu acho... Porque esse tipo de coisa é o que me faz não querer ir ao psicólogo e me fez nunca querer ir ao psicólogo. Tipo, é uma visão um pouco preconceituosa no sentido de estou generalizando. Só que eu fico muito incomodado, e eu percebi isso só recentemente, que é por isso que eu fico incomodado com essa ideia de autoterapeuta, que é que o cara tá fazendo comigo algo que eu não entendo. E não é como se ele estivesse mexendo, por exemplo, no meu corpo, como um médico faz. O cara tá mexendo na minha psique, que é a minha alma. Tipo, tudo bem que a concepção psicológica é um pouco diferente, né? Mas na minha mente, que é uma das coisas mais íntimas que há em mim, sabe, eu não quero deixar qualquer um mexer nisso, sendo que eu não sei o que esse cara tá fazendo. E eu acho isso daqui pode, eu acho difícil que seja a maioria, mas é preocupante demais pra eu aceitar, entendeu? Fala aí você, o que você acha disso? Não, eu tenho uma resenha sobre psicanálise no canal, eu tava até procurando ela aqui. Você já viu? Que livro? Não, nem fazia ideia, cara. Eu vou ver hoje ainda, eu acho. Eu me interesso, Interessante. eu gosto muito de psicanálise, eu nem falo muito disso pra ninguém, eu fico meio que na mocada porque eu não entendo muito também. Eu não tenho uma leitura coerente ou talvez sistematizada, mas eu tenho uma noção até razoável. Peraí, obras não jurídicas, é Luiz Alfredo Garcia Rosa, Freud e o Inconsciente. É um livro assim bem propedêutico, sabe? Basicamente Vou dar uma procurada. é a evolução sexual da criança, aquela coisa toda, enfim. E há um momento na vida da pessoa que há uma cisão, digamos assim, dos sentidos que a criança aprendeu nessa fase psicossexual, e isso é como que enfronhado para algo que Freud chama de inconsciente. E você não sabe o que ele é, digamos assim, não é uma região do cérebro, mas o inconsciente se manifesta. Meu irmão uma vez me explicou mais ou menos assim, é como se você estivesse numa plateia e um sujeito começasse a fazer algazarra lá dentro. Ele seria expulso por seguranças. Esse expulso é o inconsciente. O problema é que ele põe uma máscara e ele retorna depois. E sutilmente ele faz algumas manifestações. O inconsciente seria isso, basicamente. Interessante. É bem interessante, cara. E eu gosto da psicanálise para tentar explorar mentes totalitárias, né? Eu acho muito interessante mesmo. Kelsen, por sinal, escreveu numa revista do Freud. E ele Legal. falou sobre homossexualidade. Bastante interessante o texto do Kelsen. Acho que a gente já falou disso uma Eu te vez. mandei acho que esse já. texto. É um texto que Eu hoje não li, seria mas a meio- gente falou sobre isso. seria cancelado. Bom, 19h52, meu amigo. Vamos começar. Abre para pergunta aí, pode ser? Pergunta aí, pessoal. Enquanto isso, vai Galera. dando uma olhada aí, ver se encontra alguma Não, outra eu coisa tô interessante marcada. satisfeito. Não tenho muita.
Tem uma coisa legal que ele menciona aqui, que para pensar, você... Calma aí. Para pensar, você precisa ser pelo menos duas pessoas ao mesmo tempo. E você precisa permitir que elas discordem e tal. Isso, de alguma forma, é uma interiorização dessa ideia do debate. Né? Se você não deixa o outro falar, você não se abre para a opinião do outro, vamos colocar assim, de alguma forma você não consegue fazer esse processo interior também. Entendeu? Então, Andressa, existe essa correspondência. Andressa, eu tô louco pra ler o Echevarria. O meu tá por aqui, cara. Eu não O sei Sidney agora. Silveira escreveu um livro sobre... Eu acho que ele traduziu, né, Andressa, o Echevarria. Ele traduziu de Chavari aqui. É um livro azul, grandão? Laranjinha. Ah, não, é que o livro de Echevarria é um azul grande, grosso, assim. Mas Esse aqui é de livro aí, Chavari também. É de cara, Chavari também. eu acho a capa, essas capas aí sensacionais. Nossa, é sensacional. Eu tenho a capa aqui Coloca aí, pra inteligentinho ficar bravo com você, coloca aí. Olha lá. Aristóteles tomando conta de Santo Tomás ali. Tomás botando Freud Não. pra mamar. Vamos colocar assim. Pra mamar no bom sentido, né? Ué, mas você tá pensando besteira? Tem algo Olha, na sua fase psicossexual se manifestando inconscientemente aí, viu, seu Freud taradinho? explica, né? Inclusive, tem essa... Calma aí. Capa aqui também da mesma coleção. Essa capa é Filosofia fantástica. Moderna e Filosofia Atomista. O pessoal aqui jogando São Tomás flechinha. São Tomás numa Num grande Bastilha. muro. O pessoal da Filosofia Moderna mandando as flechinhas e não conseguindo acertar nada. Aliás, em primeira mão você viu o vídeo, o teaser que eu fiz dos 10 mil inscritos, né? We're Star Fox. Muito legal. O pessoal vai gostar. 19h54. Tem pergunta aí, galera? Pergunta, time. O problema do eu usei Fredo, uma regra. do Freud... fala aí. Ele fraudava os laudos. Aí eu não posso falar, não conheço. Também não... Eu sei que tem uma obra dele que não é muito estudada, que é o Projeto, na época que ele era mais da medicina mesmo, propriamente dita. Ele escrevia nos trens de Paris para Berlim, eu acho. E é engraçado, se você parar para pensar, Freud é dessa patota aí, né? É a mesma época do Kelsen, do Eric Wagner, do Mises. Aliás, Kelsen foi padrinho de casamento, sabe de quem? De Ludwig von Mises. Sério? Sério? Nossa, Eles eram chegados. Que legal, cara. Que maneiro. Resenha Forense é cultura. A Andressa, aliás, está lendo a autobiografia do Kelsen. Acho que leu, ela postou. Ah, legal. A Andressa tem que abrir o canal do YouTube dela. Tem. Ah, é verdade. Olha aí, ela tá me cobrando essa porra distante, eu vou ter que fazer. Ô, Andressa, Não é você só vai ter ela, que abrir não. um canal. Você é um canalha também. Ô, Andressa, você vai ter que... eu queria que a Andressa participasse de uma live um dia com a gente, porque o que ela deve manjar de literatura é impressionante, assim. Ela lê muito, cara. Tipo assim, muito, muito mesmo. Legal. Kelsen, no final da vida, estava estudando sobre a alma. É verdade. É verdade. E judeu que era, fugiu, né, do nazismo. E ele é acusado de nazista. É engraçado isso. O pessoal que não lê Kelsen direito. Você ia falar um negócio, cara. Eu segui uma regra essa semana. Isso. Eu fiquei com uma dor de garganta e minha namorada me deu um anti-inflamatório. Nem lembro o Eu nome não lembro dessa dessa regra. Tomar Calma, deixa eu anti-inflamatório. explicar, pô. Porra, mas tu não deixa nem eu explicar. Pô, tu tá lendo as regras que a gente não coisou ainda, cara? Mas porra, deixa eu falar. Tá. Posso falar? É, que você já falou, né? Tomar anti-inflamatório. Não, você vai usar a regra 9 aqui agora pra ouvir o debate ou você vai... Não, é porque você tá pensando nisso aqui. Você não sabe o que você tá falando. Não, calma. Eu sei a sua opinião melhor que você. Posso Que falar? cara é essa, cara? Eu tô te sacaneando. Não, tem uma regra que ele fala, olha, você tem que cuidar de você mesmo. Como você cuidaria, sei lá, da sua mãe. Segunda ou terceira regra. É, de uma por aí. pessoa sob sua responsabilidade. E só tinha uma cápsula dessa porra de remédio. E aí eu falei, não vou comprar não. Vou economizar dinheiro. Aí eu vou. Se fosse o meu cachorrinho, Ted, com dorzinha de garganta, eu ia comprar a porra do remédio. Eu falei, não, eu vou comprar um remédio. Eu fui lá e comprei a porra do remédio. Só isso. Se fosse usar Tinha essa azul, regra. você ia comprar. Não, o Azul é meu amigão, cara. Ele fica aqui no meu quarto às vezes. Legal. O que ele acha do Jordan Peterson? Ele acha terapêutico. Ele acha legal. Legal. Viu? Eu Maneiro. gosto...
Aliás, tá, droga, eu ia colocar aqui, Hey Aldrin. O Jordan falando. Deixa preparado, deixa preparado. Não, Deixa não dê mais preparado. comentário, não fala mais coisa aí não. Não, mas eu Deixa não pra consigo próxima. colocar aqui. Ah, tá, beleza, a gente Ah, dá é um jeito. verdade. É. Meus amigos, é isso então, uma boa noite a todos. Eu vi que não tem pergunta nenhuma, só um monte de kkk. O Lucas aqui é o carinha da live que fez com você? Você Eu sempre pergunto pergunta isso. isso. É que eu não Sim, ele decorei, mesmo. cara. Ele mesmo. Ô Lucas, posta mais coisa lá no teu canal. Vamos fazer uma live também. Ô Andressa, vamos fazer uma live também. Por uma live com os azul. A Andressa vai começar agora a pedir os azul aqui. Vou pedir Meus também. amigos, é isso então. Boa noite a todos. A gente volta domingão. Mas eu vou dar um golpe de estado para tentar fazer no sábado. Com a regra 10 que diz... Eu nem vi ainda, cara. Um golpe de estado. Seja preciso no que diz. É, isso é bom. É. Tem a ver com o que a gente falou aqui hoje, inclusive. É, pois é. Porra, é longa essa regra aqui, hein? Caraca, uma live geral em reunir todos os web amigos intelectuais. Uau! Bom, vamos fazer um dia. Uma live com o Zazu, com a Andressa, com o Gilmar Bernardo, com o Lucas. Eu sou fã chata, só isso. Não, não é chata, não. Chata é o sujeito que fica toda hora criticando os vídeos, cara. Porra, eu tenho uma raiva dele. Ele vai lá achar alguma coisinha errada. Ai, não é o 3, é o 2.9. Bom, gente, é isso. Boa noite a todos. Tchauzinho. Fui. Valeu! Eu desligo aqui, né? É.